Fala galera vascaína, hoje é dia de Vascão na Copa Sul-Americana, vamos trazer informação atualizada nesse pré-jogo que a gente vai fazer aqui rapidamente, né, para atualizar o torcedor vascaíno com a notícia do Vascão, um jogo importantíssimo, né, eu creio aí que se o Vasco empatar ou perder, o Carille tá fora. Quero saber a opinião do torcedor vascaíno. Se demite logo aí o treinador Fábio Carille, né? Que depois aí do jogo contra o Melgar e contra o Corinthians vacilou bastante e a torcida tá pedindo a demissão do treinador. Também vamos falar sobre isso aí, ó. Vasco, Urubu e Fluminense formalizaram mesmo acordo para utilizar o Maracanã. Vou trazer informação aqui para o torcedor vascaíno se isso realmente é verdade, né? Vamos trazer notícias do Vascão atualizadas, mas antes eu conto com a sua moral para você se inscrever no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho, para ajudar nosso humilde canal a continuar crescendo aqui no YouTube, beleza? Conto com a sua ajuda, o seu like também no vídeo é muito importante, a sua interação nos comentários chega muito bem pra gente aqui, né? E agradeço demais o seu comentário e o seu like nesse vídeo, beleza? Já vão logo para as informações, galera, que hoje é dia de jogo, então daqui a pouco aí é a hora do jogo do Vascão, né? Segundo aí o canal Na Torcida Vascaína trouxe a seguinte informação: acordo histórico entre Vasco e Flamengo e Fluminense foi formalizado. Aí trouxe aqui a notícia, ó. Nessa segunda-feira, Vasco, Flamengo e Fluminense formalizaram um acordo que permitirá que o Vasco utiliza o Maracanã até 2026, enquanto São Januário passa por reformas. Este acordo representa um marco importante, né? Colaboração entre os clubes cariocas. Só que logo depois, né, Fluminense desmente acordo para o Vasco participar de concessão do Maracanã nas suas redes sociais, né? O Fluminense aqui, ó, fonte, nota oficial do Fluminense. Tá aqui, ó, fonte oficial do Fluminense desmentindo, né? E o Flamengo também, o Urubu também nega que o Vasco vai fazer parte do consórcio do Maracanã, né? O Flamengo esclarece que não há qualquer fundamento na informação de que o Vasco possa integrar o consórcio que administra o Maracanã. Então, é mentira, galera. Não, Vasco não vai ali, né? Não sei também lá, aquele cara do Vasco foi dar entrevista para a Sport TV, também afirmou que o Vasco tinha ali, né, um acordo com o Flamengo. Então é tudo caô, porque Flamengo e Fluminense soltaram notas oficiais dizendo que não tem acordo com o Vasco. Ou seja, se o Vasco for jogar no Maracanã, com o acordo que fez com o Flamengo, é só um joguinho só, tá, seu Pedrinho? Tanto o Flamengo, tanto o Fluminense, que não tem acordo com o Vasco para o consórcio, né, para o Vasco ficar jogando jogos no Maracanã. Então, tá aí, galera, esclarecendo para o torcedor vascaíno que ainda tinha dúvidas, né? O Vasco, para mim, na minha opinião, tinha que jogar em São Januário, né? O Pedrinho tinha que arcar com a palavra dele, né, que ele disse que ia lutar para o Vasco jogar em São Januário, esse clássico contra o Flamengo. Então, né, desmentindo aí informações que saiu, não tem aí papo que o Vasco vai aí ficar à frente também da administração do Maracanã, beleza? Agora eu vou trazer aqui, né, o Casemiro detonando o Vasco aí em relação à última partida contra o Corinthians, né, que o Fábio Carille escalou ali o time praticamente reserva e o Casemiro falou isso aqui que a gente vai trazer, vai acompanhar aqui junto agora, beleza? Deixaram claro aí, né, até o De Aranha falou que o Pedrinho tava chapado aí, né, em relação de falar que o Vasco, né, tava mamado, né, em relação de falar que o Vasco tá entre os 8 melhores, mas também não vejo o time do Vasco ali entre os 4 piores, mas, né, junto com o treinador, junto aí os problemas dentro do clube, né, acaba afundando o Vasco cada vez mais, ainda mais esse treinador retranqueiro, pelo amor de Deus, Fábio Carille, não dá gosto nenhum de ver esse cara comandando o Vasco, até porque o torcedor do Vasco, quando ele assumiu o cargo, né, já sabia já que ia ser essa decepção, até porque ele já veio do Santos criticado, né, e o torcedor sabe, né, que o elenco do Vasco já é limitado e um treinador muito abaixo com esse elenco não vai para frente, né? Tem que ter um treinador ali que possa, né, engatar ali sequência de vitórias e um treinador que possa chegar a ajustar esse elenco do Vasco, né, colocar um time em campo com regularidade, coisa que não acontece com o treinador Fábio Carille, que dizem, né, que ele
era muito bom em relação ao sistema defensivo. No Vasco não tá sendo nem um pouco, né, galera? Bora continuar trazendo informação. Agora eu vou trazer o Lucas Pedrosa falando aí em relação ao jogo de hoje, Vasco e Porto Cabedelo, né, na Copa Sul-Americana. Bora acompanhar. Daqui a pouquinho tem novidade, inclusive exclusiva, do que está sendo montado aqui, tá? Bandeiras e faixas sendo preparadas exclusivamente para essa partida entre Vasco e Puerto Cabedelo, segunda rodada da Copa Sul-Americana. Lembrando, na primeira rodada o Vasco empatou em 3-3 com o Melgar na altitude do Peru, e no outro jogo ajudou também o Vasco da Gama, porque o Puerto Cabedelo recebeu o Lanús da Argentina, o seu adversário aí do grupo do Vasco da Gama, e achou 2 gols, conseguiu estar vencendo por 2 gols, mas logo depois, mesmo com 1 a mais, o Lanús conseguiu empatar, ou seja, o grupo do Vasco tá todo mundo empatado, todo mundo com apenas 1 ponto, então o Vasco da Gama tem uma oportunidade aqui em São Januário, essa partida que acontece às 9h30 da noite, de conseguir fazer 4 pontos e quem sabe aí assumir de vez a liderança do seu grupo na Copa Sul-Americana. Lembrando ao torcedor, lembrando ao espectador que tá aí em casa, que o Vasco da Gama está num grupo da Sul-Americana em que apenas um time passa diretamente. O segundo colocado, ele joga um play-off, digamos assim, contra os terceiros colocados da Copa Libertadores. Então, na Copa Sul-Americana, o regulamento é esse. Apenas o primeiro lugar do grupo passa. E sem dúvida alguma, apesar da torcida do Vasco já estar muito ansiosa para o jogo de hoje, a pressão vem tomando conta um pouquinho do Vasco da Gama, principalmente pela situação do técnico Fábio Carille. Esse empate que aconteceu no Peru causou um pouco, sim, de pressão para cima dele, por conta da forma como esse empate aconteceu. O Vasco estava vencendo por 3-1 na estreia da Sul-Americana e acabou tomando 2 gols em 15 minutos, o que foi um balde de água fria para a torcida. E no último final de semana, optando por colocar 8 reservas em campo, o Vasco tomou uma goleada praticamente do Corinthians, foi 3-0 Corinthians, mas o Vasco tomou 5 gols, o que deixou sim o Fábio Carille balançado no cargo. Então as informações que a gente tem é que esse jogo contra o Puerto Cabedelo nessa noite e também contra o Sport no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro serão decisivos para a permanência ou não de Fábio Carille. E não é só o resultado que vai ser avaliado, o desempenho, como esse time joga em campo, também está sendo olhado pela diretoria. Nossa, se for o desempenho, meu filho, já era pra ter mandado esse treinador embora há muito tempo, né? Desde quando ele começou o trabalho no Vasco, né, galera? Então vamos ver aí, né? O Vasco, jogo importantíssimo, é vencer ou vencer. Se não vencer, provavelmente, com a pressão da torcida, tá? Porque é a pressão da torcida, né? Deve aí acontecer a demissão, né? Se não acontecer uma vitória, se o Vasco empatar ou perder, né? Eu acho que o Carille pode aí cair, né? Deve ser demitido se a vitória não acontecer. Beleza, galera? Então bora acompanhar o jogo do Vascão. Deixe seu palpite para esse jogo, o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Fique com Deus e até o próximo vídeo do Vascão aqui no nosso canal. Tamo junto, galera. Valeu!